Olá, amigos que acompanham o Ambiente e Construção todos os sábados aqui pela Band. Hoje vamos relembrar o programa que mostra o desempenho das lâmpadas de LED, tecnologia que rendeu a 2 cientistas japoneses o Prêmio Nobel de Ciências no ano passado. A eficiência das lâmpadas de LED em relação às lâmpadas incandescentes e fluorescentes são muitos, mas o principal deles é a redução de 70% do consumo de energia elétrica. Desde que exibimos o programa em novembro do ano passado, a procura pelas lâmpadas nas lojas só tem aumentado. O Ambiente e Construção está começando e conta com a sua companhia. Eu gosto da Docton porque é uma rede que tem várias faculdades, várias unidades do país inteiro. E descobri que ela tinha o centro de engenharia, o que eu sempre quis fazer. Após uma pesquisa, eu constatei que a Docton tem percentuais excelentes de aprovação na ordem. Depois você entra numa rede de ensino superior, a cabeça abre, muda muita coisa, né? Nós da Docton queremos ser o parceiro ideal em sua formação. Entre em nosso site, fique por dentro de tudo e se inscreva no vestibular. Meu sucesso começa aqui. No programa deste sábado, nós vamos mostrar a eficácia da iluminação com LEDs. Mas vamos contextualizar. Em 1907, um inglês descobriu que matérias inorgânicas, como o dióxido de carbono, por exemplo, provoca luz quando exposto à energia elétrica. Já em 1962, foi produzido o primeiro LED industrializado. E em 2010, a descoberta mais fantástica, um comprimento de onda de cor azul que produz um LED capaz de chegar a 250 lumes por watt consumido, que rendeu a japoneses o Prêmio Nobel de Ciências no mês passado. É claro que o LED em si não tinha a capacidade e a intensidade, e o fluxo necessário para iluminar um ambiente, né? Então é justamente isso que tem avançado muito nos últimos anos e foi objeto então dessa pesquisa que buscava um componente, uma cor. Então é justamente essa pesquisa dos japoneses, né, trabalhavam na Nishia na época, né? Que resultou então nesse componente com intensidade satisfatória e que pudesse ser combinado com essas outras cores, né? Para produzir então a luz branca capaz de iluminar os nossos ambientes. Para conversar com o professor Henrique, estivemos no Núcleo de Iluminação Moderna da Faculdade de Engenharia da UFJF. Ele coordena os trabalhos de mestrado e doutorado no assunto e nos apresenta a esfera de Hubbard, equipamento capaz de medir o fluxo luminoso de qualquer fonte. Aqui é feito os testes nas lâmpadas de LEDs e o coordenador do laboratório garante: não tem retorno mais em termos de tecnologia. O LED é o futuro, né? Não podemos mais voltar ao passado com outras tecnologias. A lâmpada incandescente foi um marco, né? Se tornou um marco. Mais de 100 anos de iluminação elétrica que a humanidade experimenta, outros marcos aconteceram, como foi o caso das lâmpadas de descarga, né? A lâmpada fluorescente são evoluções e são marcos, são saltos, né? Agora, não há dúvida que o LED é talvez a maior dessas revoluções. Se o professor afirma que o LED é a principal evolução na forma de iluminar, vamos entender por quê. A lâmpada incandescente ela transforma aproximadamente 8% da energia que ela recebe, a energia elétrica que ela recebe, ela transforma aproximadamente 8%, 8 a 12%, dependendo da eficiência, em luz. O resto é perdido. A lâmpada fluorescente já produz menos calor, mas ela tem equipamento para poder funcionar, um equipamento, um reator
né, que normalmente dá uma perda também. A lâmpada fluorescente consegue transformar 18% da energia elétrica em energia luminosa, em luz. Tá? E o LED, ele já imediatamente está se conseguindo 40% e os estudos estão avançando no LED. Tá? Mas ele também tem a perda dele, porque também tem equipamento, tem fonte. Viu aí? A grande diferença destas lâmpadas de LEDs está no aproveitamento de energia elétrica. Mas é importante ficar atento a todas as informações que estão nas embalagens das lâmpadas, que podem ajudar. Por mais que pareçam técnicas, tem informações aqui que são de fácil entendimento. A classificação do Inmetro, por exemplo, vem sempre desta forma, e esta lâmpada é de classificação A de consumo. Já esta outra lâmpada, também compacta, porém de 45 watts, é classificação B. Um pouco mais abaixo você pode ver o fluxo luminoso, a potência e a eficiência energética. Outras informações importantes, como vida útil, luminosidade e cor da lâmpada, também podem ser encontrados na embalagem, inclusive das lâmpadas de LED, que ainda não possuem regulamentação, mas que em breve terão que trazer aqui as especificações do Inmetro. Esta é uma das formas de apontar a lâmpada mais eficiente, mas existe uma regulamentação que obriga os fabricantes a informar na embalagem a luminosidade da lâmpada em relação ao seu consumo. O resultado é medido em lumens por watts consumido. O professor mostra como é essa conta. A eficácia dada em lumen por watt, que é a quantidade de luz dividido pela quantidade de energia gasta. Eu produzo tanto de luz, gasto tanto de energia. Isso me dá um número e a eficácia é chamada lumen por watt. Estas lâmpadas fluorescentes, por exemplo, de 60 e 80 watts, possuem um índice de eficiência energética de 62 lumens por watts. Já as lâmpadas de LEDs podem chegar a 130 lumens por watts consumido. É importante você comparar essas informações na hora de comprar uma lâmpada. Na parte de trás da embalagem, você viu, sempre vai encontrar a classificação, a luminosidade e a eficiência energética da lâmpada. Já as lâmpadas de LEDs ainda não trazem esta informação por não estarem regulamentadas. O Inmetro já abriu uma consulta pública para em seguida iniciar o processo de regulamentação, como explica o professor da rede de ensino Docton. Agora, dia 25 de novembro, fecha a audiência pública, onde o Inmetro abre para receber sugestões, críticas de como fazer essa avaliação, de pontos positivos que os clientes já tiveram com essa tecnologia, de pontos negativos. Então é uma audiência pública onde toda a população é convidada a participar. Dia 25 de novembro eles fecham essa audiência pública e começa o trâmite de fechar essa legalização, essa normatização da lâmpada LED. Depois do intervalo, nós vamos ver como está a aceitação deste produto no mercado e o que precisa melhorar. E ainda hoje, as informações da TV CREA Minas. Voltamos já! Manhuaçu é uma cidade de economia forte, agricultura desenvolvida e uma educação que se solidifica a cada dia. A rede de ensino Docton está presente na cidade há 11 anos, mas em 2015 esta presença estará ainda mais sólida, com a construção do Centro de Competências Específicas, um projeto moderno com infraestrutura para receber novos cursos e continuar construindo a história de Manhuaçu, com um olhar no futuro, a educação superior. O evento, que marcou o lançamento da pedra fundamental da obra, recebeu autoridades e a sociedade, que presenciou um momento histórico para o ensino da região. As lâmpadas de LED já começam a ser fabricadas no Brasil e o seu consumo ainda é muito tímido, principalmente pelo custo e os benefícios que ainda não foram todos mensurados pelo consumidor. E hoje que a gente está começando a ver a profusão do LED, tanto no interior quanto na iluminação pública. A gente ainda está engateando por conta de custo.
né? Então o LED, as lâmpadas a LED ainda apresentam um custo alto e as pessoas ficam se perguntando, né? Será que vale a pena investir? A maioria dos pesquisadores garantem que sim. Mas como disse o professor, a dúvida ainda é do consumidor, que vai ter alguns anos para se adaptar a esta nova tecnologia. Converso com alguns especialistas, falam de 5 a 10 anos para essa transição. E agora, a partir do momento que uma alternativa de menor custo e que vai reduzir o custo de energia dele for oferecida, naturalmente na hora da troca ele vai fazer a transição. Nas lojas, as lâmpadas de LEDs ainda não são as mais procuradas, mas para o uso em grande escala, como no caso da iluminação pública, a aplicação é maior. Pelo que observamos na conversa com o professor Joildo, nas feiras e congressos, o assunto está sempre em pauta. Os congressos que envolvem a questão da iluminação do setor público está sendo enfatizado cada vez mais e aceitado a mudança para o LED, porque ele traz um bem social além do bem econômico também. Onde que está o gargalo? Quem vai financiar? Não é? Então, existem agências públicas que auxiliam o município, né? Trazem recursos, não, vamos ajudá-los porque o LED proporciona uma eficiência superior à das tecnologias atuais, então há o interesse das agências públicas. O professor Henrique Braga, da Federal de Juiz de Fora, diz que o mercado está avançando e já apresenta produtos de alta qualidade. Um projeto bem sucedido já está sendo aplicado no campus de engenharia da UFJF. O nosso campus da universidade hoje é um dos primeiros a experimentar a iluminação de LEDs na via pública, né? Já tem 2 anos que a gente está fazendo um estudo piloto aqui. E nesse momento nós estamos tratando de selecionar mais ou menos 900 luminárias que vão equipar a maior parte do nosso campus também com a iluminação de LEDs. Aqui nós estamos vendo grandes luminárias que estão sendo utilizadas na iluminação pública do campus. O projeto piloto foi desenvolvido pelos próprios alunos que avaliaram a eficiência de diversos produtos e marcas. Estes estudos estão gerando artigos científicos que serão apresentados em dezembro. A tecnologia de LEDs para iluminação vai continuar sendo aprimorada e em breve nós teremos produtos mais em conta e com maior eficiência. Mas já que esses produtos ainda não têm regulamentação no país, a orientação é consultar um profissional de engenharia elétrica antes de comprar um destes produtos. Nós vamos acompanhar a partir de agora as reportagens da TV CREA Minas, que todas as semanas tem espaço aqui no Ambiente Construção. Vamos assistir! Olá, veja um pouco do que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. Um dos bens mais preciosos para a vida humana, a água, está em falta. Pelo menos foi assim ao longo de 2014. A seca castigou principalmente a região sudeste. Por outro lado, alguns especialistas afirmam: não falta água. O que falta é planejamento e uma boa administração desse recurso natural. Existe uma escassez momentânea e que tende a se repetir mais assiduamente se não for feita uma correta gestão do recurso. Se não for ele deixar de ser desperdiçado, ele deixar de ser poluído, com certeza nós vamos ter condição de gerenciar essa água para atender as demandas também naquele local. Célia ainda explica o que está na lei. A prioridade para o consumo é o abastecimento humano e de animais. Mas para que todos tenham água em quantidade e qualidade, principalmente em períodos críticos como este, ela precisa ser bem administrada. Nós temos uma política de recursos hídricos, né, que prevê que a gestão das águas ela deveria ser realizada pelos comitês de bacia e pelas agências tanto nacionais como agências estaduais de bacia, que são representantes dos governos aí. Mas, infelizmente, a política pública, embora ela esteja em vigor desde 97 e 99, a federal e a estadual, ela vem sendo implementada a passos lentos. Então, tem diversos mecanismos dela que ainda não estão implementados. Por exemplo, o sistema de informação
ainda não está implementado. Então, nós não temos hoje informações públicas e coerentes de tudo que está acontecendo nos mananciais. A gente só fica sabendo que a água vai acabar na hora que ela já está acabando. A diretora do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, lembra que o problema da escassez já dava sinais entre 2012 e 2013. Agora, as atitudes tomadas devem fazer efeito a médio e a longo prazo. Ela explica que, atualmente, Minas tem 25 planos de recursos hídricos e, por parte do IGAM, a intervenção para 2015 é o Plano de Segurança Hídrica. O objetivo desse Plano de Segurança Hídrica é avaliar quais são as áreas mais sensíveis do Estado a períodos de seca como esse, né? Seja por condições naturais, seja por condições antrópicas, ou seja, intervenções do homem, seja também por demanda excessiva de água. Entidades não governamentais também têm feito diferença quando o assunto é preservação das águas. Marcos Vinícius é o coordenador do projeto Manuelzão. Ele é enfático ao dizer que Minas não está tão em desvantagem como São Paulo, mas que o Estado pode enfrentar crise no abastecimento. Uma baixa chuva, ou quantidade de chuva, de pluviometria, e alinha isso à questão de uma baixa permeabilidade do solo, evidentemente que a vazão ao longo do tempo, ao longo do ano, ela vai diminuindo e isso, evidentemente, em algum momento vai gerar um estresse que pode chegar a uma crise. Para ele, a falta de uma boa gestão também é um fator comprometedor para a crise. Não adianta simplesmente fazer políticas que contemplem o clientelismo, né, e não viabilizem a realidade ambiental. Então há que se entender que realidade ambiental é o que está dado. Não adianta querer dar o famoso jeitinho, porque isso vai, em algum momento, prejudicar a todos. Se por um lado falta gestão, por outro, é preciso pensar na importância do trabalho dos profissionais da área tecnológica. Engenheiros civis, agrônomos e geógrafos, por exemplo, podem fazer toda a diferença no processo de planejamento para a conservação da água. A irrigação tem um dado que aproximadamente 50% das irrigações que ocorrem no Brasil, elas não têm assessoria técnica. E é claro que uma irrigação com assessoria técnica, ela vai usar a água de maneira muito mais eficiente, ou seja, vai usar uma quantidade de água aquela necessária e vai produzir mais, né? Então, o profissional do sistema CREA, do sistema Confea-CREA, ele é absolutamente importante nesse processo, né? Na gestão adequada do uso do solo, também nos ambientes urbanos, discussão de drenagem urbana, de soluções mais inovadoras para a drenagem urbana, tanto na seca quanto na cheia. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. A gente se vê, até lá! Esta foi a participação da TV CREA Minas no Ambiente e Construção de hoje, que mostrou mais uma vez o desempenho das lâmpadas de LED. Na oportunidade, nós conversamos com professores de engenharia elétrica que são unânimes em dizer da eficiência desse produto. Por hoje é só. Os programas na íntegra você encontra em nosso site. E na semana que vem estaremos de volta aqui na Band e também nas emissoras parceiras no interior do estado. Até lá!